Olá, cidadãos do mundo! Nesse vídeo, nós vamos abordar dois fenômenos, que é a arenização e a desertificação. Isso, e nós vamos conseguir diferenciar um do outro, né? Porque muita gente confunde e tal, e a gente não pode ficar nessa dúvida. E vamos contar hoje, nesse vídeo, com a ajuda do Daniel, que é lá do canal Bicho Geográfico. Vamos nessa! Então, nesse primeiro momento, vamos saber agora o que significa o processo de desertificação, porque ele tem vários fatores aí que podem fazer surgir uma área de deserto. A primeira seria o fator natural. Um deserto ele pode surgir a partir de fatores naturais também, não só por atribuições humanas. Então, a gente tem qualquer área que sofre um processo em que o nível de precipitação diminui acentuadamente e o solo ele fica cada vez mais árido e pobre, é um processo de desertificação. Esse processo de desertificação ele é mais comum em áreas de clima árido, semiárido e subúmido, onde o processo de evaporação é maior do que o processo de precipitação. Então, além da desertificação provocada de maneira natural, existe a desertificação causada pelos seres humanos. Como é que eles podem fazer isso? Nós, seres humanos, podemos provocar desertificação através de queimadas para o uso agropecuário ou urbano, para a urbanização, também por meio do desmatamento, ou para utilizar madeira mesmo, né, ou para pastagens. Também a desertificação pode ser provocada com o uso inadequado do solo, que pode provocar salinização. A salinização é quando há uma evapotranspiração muito grande e os níveis de sais ficam altos no solo. E também por atividades mineradoras. E como o Manuel já falou, né, que nessas áreas semiáridas, áridas e subúmidas, elas já são propícias para a desertificação. Se todas essas atividades que eu falei agora forem feitas nesse tipo de clima, vai piorar ainda mais a situação, ou seja, a probabilidade de ter mais desertificação é muito maior. Um bom exemplo de um deserto que se forma por características naturais seria o deserto do Atacama, no Chile. Ele é considerado por muitos o deserto mais seco do mundo, porque lá não chove há mais de séculos, então é bem seco mesmo. E uma das causas da existência desse deserto lá no Chile seria a corrente de Humboldt ou também a corrente do Peru. Humboldt é um geógrafo naturalista do século XIX, muito famoso por viajar o mundo inteiro e descobrir várias coisas. Então, ele descobriu essa corrente, que ela é muito fria, é considerada a mais fria do mundo. Então, ela consegue baixar a temperatura na costa ocidental do Oceano Pacífico, aqui na América do Sul, e ela também consegue baixar os níveis de umidade. Então, ela é uma das responsáveis pela formação do deserto do Atacama, lá no Chile. Isso mesmo. E já aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, já existem áreas que são muito propensas para a desertificação, no clima semiárido. Aqui a gente chama de sertão, né? Isso. A retirada da vegetação natural e a prática da agricultura de uma maneira inadequada intensifica ainda mais esse processo. E além de agravar algumas questões sociais, que é a falta d'água, o homem não tem terras disponíveis para o plantio, há o empobrecimento ou a infertilidade do solo. Então, são questões que são provocadas, também intensificadas pela ação humana. E agora, para finalizar e para diferenciar um fenômeno do outro, nós convidamos aí o nosso amigo Daniel, lá do canal Bicho Geográfico, como a gente já falou. Quem está assistindo segue ele também, lá tem várias curiosidades de geografia, não só disciplinares assim, mas também curiosidades do mundo inteiro para você ficar de olho. Então ele vai explicar para vocês melhor o que é o fenômeno da arenização e como ele ocorre. Segue daí, Daniel! E aí, galera, beleza? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Vamos tentar explicar aí como é que funciona o processo de arenização. Esse processo não deve ser confundido com desertificação, apesar de possuir semelhanças aí, características visíveis a olho nu, como você pode observar nessa imagem. Então, desconhecendo esse lugar, olhando essa foto pela primeira vez, num primeiro momento parece ser um lugar do Nordeste, de repente um semiárido ou algo semelhante, né?
mas na verdade esse lugar pertence ao extremo sul do Brasil, né? Lá na região oeste do Rio Grande do Sul, mais precisamente ali na região das Campanhas Gaúcha, né? Ou do bioma de Pampas. Bom, vamos tentar entender então quais são os processos que levam à arenização de uma determinada região, seja natural ou de forma antrópica, né, causada pelo homem. Primeiramente, a gente deve identificar alguns fatores naturais da região, sendo geológicos, climáticos e biogeográficos, ou seja, relacionado muito à vegetação do local. Bom, vamos pegar então um exemplo, o Rio Grande do Sul, né, no qual vocês observaram ali na imagem, que sofre esse processo de arenização. Então, no fator geológico, nós vamos ter ali naquela região, né, rochas sedimentares, mais especificamente o arenito botucatu, que são rochas frágeis, né, rochas ainda inconsolidadas, clima subtropical, ou seja, com índices pluviométricos aí mais ou menos de 1.500 milímetros por ano, ou seja, muita chuva durante o ano. Então, a chuva bem distribuída durante o ano todo. E por fim, os fatores biogeográficos, né? A vegetação ali presente, que seria os pampas gaúchos, né? Aquele bioma muito conhecido como campanha também, que é uma vegetação herbácea, gramíneas, que não possui raízes profundas, né? Nesse caso, raízes bem superficiais, incapazes ali de conseguir conter o solo de uma possível erosão. Tá bom. Então dê uma olhada nesse desenho que mostra o esquema exatamente de como funciona o processo de arenização. Nós temos aí no relevo uma pequena declividade, né? Composto aí de uma unidade litológica frágil, que é o arenito, né? E a vegetação ali rasteira, uma vegetação de gramíneas que não possui raízes profundas, portanto, quando há uma precipitação, né? Quando há uma chuva ali, o processo de lixiviação, ou seja, aquela erosão ali que leva a vegetação junto, vai acabar acontecendo de uma forma mais fácil, né? Vamos dizer assim. E aí é exatamente essa ausência, né, de raízes da vegetação ali, que são facilmente carregadas pela água da chuva, que vai dar origem então ao processo de arenização. Lógico, voltando àquela questão que eu falei no início, sobre ações antrópicas, né? Ou seja, ações relacionadas a atividades humanas normalmente econômicas. Nós vamos encontrar naquela região, né, uma pecuária muito forte, principalmente a criação de gado, e é essa pecuária, esse pisoteio do gado ali, que vai intensificar ainda mais, né, essa diminuição da cobertura vegetal e dando processo aí de arenização. Outro exemplo clássico aí de arenização no Brasil, a gente pode encontrar lá no Parque Estadual do Jalapão, que fica em Tocantins. Mas, diferentemente do Rio Grande do Sul, lá não sofreu pelo menos, de uma ação antrópica. O que acontece lá é um processo totalmente natural. Então podemos observar a formação de areiais, as dunas, né, ali no Jalapão, que é conhecido como o deserto do Jalapão, mas não tem nada de deserto, até porque os índices pluviométricos lá são bem elevados, então chove bastante naquela região. O grande processo mesmo seria a arenização, então toda essa combinação de rocha, né, e uma geologia frágil com uma cobertura vegetal ali com raízes superficiais e grandes quantidades de chuva no mesmo lugar. Certo? Deu para entender? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pelo convite novamente e até a próxima. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Isso mesmo, e que possam se inscrever, deixar mais dúvidas, anotar as diferenças aí que a gente coloca e dar a sua dica também. Isso aí, deixem bastante comentários